A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Carlos Cassiano, do canal EBD Oficial, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Toledo, Minas Gerais. Falando nesse terceiro trimestre acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, estamos chegando à lição de número 7, que nos diz o ministério de Eliseu. Antes de mais nada, você que está chegando pela primeira vez a este canal, a este vídeo, eu gostaria de te convidar, se inscreva no nosso canal, deixa ali um like, deixa o seu comentário e fazendo assim você será notificado semanalmente de todos os conteúdos das pré-aulas e dos demais conteúdos que nós produzimos em nosso canal, você estará recebendo de primeira mão. E também se inscrevendo em nosso canal, você permite que o YouTube assim julgue relevante o nosso conteúdo, permitindo que os nossos vídeos, que as nossas pré-aulas, que o conteúdo da nossa igreja possa alcançar muito mais pessoas e divulgando, não é verdade? E edificando-nos em Cristo Jesus. Então seja um parceiro desse canal, se inscreva e nos ajude, Seja aí um missionário, um evangelista, permitindo que o nosso canal possa transmitir a palavra de Deus, alcançando aí outras pessoas, outras vidas, outras almas que precisam ser alcançadas por estes ensinamentos e pela palavra de Deus. Chegando aqui no texto, lição de número 7, ministério de Eliseu, o texto áureo vai nos dizer: E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Texto esse que está no segundo livro dos Reis, capítulo 3 e versículo 11. Na verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. O texto, a leitura bíblica em classe desta lição está no segundo livro dos Reis, capítulo 3 e também no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Antes de iniciarmos a lição, eu gostaria de destacar alguns detalhes. Perceba que o nosso objetivo aqui é agregar mais valores acerca do plano de aula que já está contido nesta lição, Esta lição foi comentada pelo pastor Cleiton Pomenering e, adiante de tudo aquilo que foi colocado na lição, nós estamos trazendo a lume alguns conceitos, algumas explicações aplicativas e exegéticas para agregar em todo este conteúdo e fazer com que o seu plano de aula ele torne-se mais abrangente e você possa produzir aí ou proporcionar para a sua sala de aula, para os seus alunos, muito mais conteúdo. Então nós não estaremos aqui de maneira pragmática abordando a lição, porque a lição por si só é completa. O nosso objetivo aqui é agregar mais valores e pensamentos dentro de cada texto, dentro de cada passagem bíblica. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eu já gostaria de destacar nessa introdução 2 extremos, Na lição passada de número 6, nós tratamos sobre a transição do ministério de Elias para o ministério de Eliseu. E quando nós estudamos sobre o ministério profético de Elias, nós vemos que o Elias foi chamado, não é verdade, para profetizar para a alta sociedade, para o alto escalão. Elias foi chamado e colocado adiante do rei Acabe, e adiante do rei Acabe, o Senhor usou o profeta Elias para profetizar contra a forma de adoração, contra o culto a Baal e contra a concessão de Acabe em permitir que o Senhor, Deus, fosse tirado do centro da adoração em Israel e fosse substituído pelo altar a Baal, pelo culto a Baal e também pelo bosque criado ali em favor dos profetas de Azera. Então nós vemos Elias, ele sendo elevado para pregar em um alto escalão e sendo escolhido para pregar para reis. No caso de Eliseu, nós vemos Eliseu envolvido em causa mais social, em causa mais humanitária.
O texto vai nos mostrar que Eliseu também foi instrumento para profetizar para o alto escalão. A despeito do primeiro texto, do primeiro tópico, nós vemos que Eliseu agora ele se apresenta adiante de 3 reis para levar a eles a mensagem de Deus. Mas nós vemos também que, a despeito dele estar profetizando para o alto escalão, no outro extremo nós vamos ver ele também pregando sendo instrumento para o baixo escalão, no caso daquela viúva, né, pobre e agora endividada com a morte do seu marido e prestes a perder seus filhos. E também vemos ele tratando, né, em uma atmosfera ministerial, em uma atmosfera eclesiástica, quando então ele está ali mediante a sua escola de profetas e acontece um incidente onde um alimento é colocado em meio ao ensopado, aquele ensopado torna-se contaminado, colocando em risco a vida, né, de todos os alunos profetas. Então nós vemos Eliseu envolvido em uma questão social, uma questão humanitária, e mais envolvido enquanto o caso de Elias é mais doutrinário, ele prega duramente, né, com relação à idolatria e todo aquele sistema idolátrico que está sendo introduzido em Israel. Nós vemos já Eliseu já envolvido com as questões mais humanitárias, né? A questão do medo, no caso daqueles 3 reis, adiante da falta de água, da falta de suprimento. Nós vemos ele envolvido com aquela mulher que está sofrendo seus traumas. Já não basta ter perdido o seu marido, agora ela se encontra numa condição financeira muito deplorável e, por fim, a perda dos seus filhos por conta dessa situação. No outro aspecto, nós vemos ele também envolvido na questão da igreja, na escola profética, né? Na questão ministerial e eclesiástica daquela época, e agora ele vê os seus servos, aqueles que darão continuidade, seus alunos, aqueles que darão continuidade ali ao ministério profético, correndo risco de vida quando um alimento envenenado é colocado dentro daquele ensopado. Então nós vemos Eliseu, ele ligado diretamente à necessidade, à dor, ao sofrimento, né? A essa questão emocional em que o povo está sofrendo, que o povo está vivendo, né? Ele está sentindo, se compadecendo adiante da necessidade das pessoas. É interessante destacar isso. No tópico primeiro, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e maus. No período do reino dividido, houve uma alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. A partir de Jeroboão, com a introdução do culto aos bezerros de ouro, a Bíblia vai falar que todos os reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E nós percebemos que Deus, ele sempre... a vontade de Deus era que o seu povo ele fosse regido por um sistema teocrático, né? Onde Deus estivesse no topo, governando, dirigindo, né? E dando as diretrizes para o seu povo. Em determinado momento, nós vemos que o povo se cansou de Deus. Deus se manifestava, Deus falava, Deus estava presente, o povo se cansou de Deus e começou a achar que ter rei era algo mais interessante, e a partir daí nós vemos que depois do reinado de Salomão vem a derrocada, né? Vem a introdução de formas de idolatria, e vemos o povo passar por tudo que estava passando. Olha que interessante citar, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 11 ou versículo 8, a Bíblia vai dizer que o céu se espanta. Os céus se espantam, porque uma nação ímpia, você não vê numa nação ímpia um povo tocar o seu Deus ímpio por outro Deus ímpio. Entretanto, o povo de Deus, que era governado pelo único Deus verdadeiro e todo-poderoso, em determinado momento se cansou, virou as costas para Deus e resolveu adorar imagem de esculturas. Isso é uma atitude de tamanha sandice que até o céu se espanta, segundo o capítulo 2 do profeta Jeremias, de tal atitude. O ímpio, ele não troca o seu Deus, ele não substitui o seu Deus. Entretanto, o povo escolhido de Deus, o povo do pacto, o povo da aliança, a menina dos olhos de Deus, em determinado momento, eles falaram, não queremos mais tu não, agora nós quer rei. Nós achamos bonito ter rei. E quando essa nova fase, né? Essa nova dimensão, essa nova dispensação
ela é introduzida. Nós vemos que a partir de Salomão com Jeroboão, a idolatria vem e não sai mais. Então perceba que a conduta Deus nunca aceitou ser substituído e trocado por ninguém. Tudo aquilo que ocupa lugar nas nossas vidas de primazia é uma forma de idolatria. Tudo aquilo que escanteia Deus, tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano é uma forma de idolatria. Ou seja, eu costumo usar de uma alegoria, né? Nós temos dois animais vorazes e ferozes dentro da gente. Um, ele pende para as coisas da carne, e o outro, ele pende para as coisas espirituais, para o conhecimento de Deus. O que nós alimentarmos mais é o que vai sobressair na nossa conduta e nas nossas atitudes. Que nós possamos, nesse exato instante, fazer uma introspecção daquilo que está sobressaindo na nossa vida. Se por coincidência na nossa vida não está sobressaindo a nossa comunhão, a nossa identidade, o nosso zelo, a nossa aliança com Deus, estamos correndo o risco de estarmos nos tornando adeptos à idolatria. Existe alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. O subtópico 2 vai nos dizer: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. O texto vai falar que Josafá, Jorão e o rei de Edom, eles se reúnem para guerrear contra Mesa, o rei de Moabe. E a lição aqui no tópico 2, ela vai apontar, ela vai colocar dois extremos. É que no caso de Jorão, ele seguiu o caminho do seu pai Acabe, que foi o pior rei de Israel e que fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e seus filhos, a exemplo de seu pai, também seguiram pelo mesmo caminho. Entretanto, Josafá foi um excelente rei ali reinando em Judá. Quando Eliseu ele aparece no cenário adiante do questionamento de Josafá se não há profeta aqui para que manifeste a vontade de Deus, para que seja a boca de Deus, quando Eliseu chega, ele já olha para Jorão e reprova Jorão, tipo, desprezando realmente ao rei. O profeta, ele chega diante de um alto escalão, de uma personalidade de alto escalão, que é o rei Jorão, e despreza o rei dizendo, se não fosse pela presença de Josafá, a qual eu desprezo, a qual eu respeito muito, eu te desprezaria, nem para sua cara eu olharia. Eu só aceito ser instrumento na mão de Deus em respeito a Josafá. Todos sabem que Jorão, a despeito de seu pai, foram adeptos da idolatria e fizeram tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mas quando o profeta Eliseu, ele enaltece o respeito que ele tem por Josafá, eu achei interessante trazer alguns aspectos acerca de Josafá, para que a gente entenda, né, como Josafá constituiu este respeito durante o seu reinado. Então, em primeiro lugar, o nome Josafá significa Iavé é juiz, né? Ou seja, a preocupação de seu pai Asa já foi imprimir, a partir do nome de seu filho Josafá, uma identidade, um caráter que o fizesse servir a Deus, e que certamente lá na frente, quando ele se tornasse também rei de Judá, ele pudesse dar prosseguimento, né? Então, alguns valores e características na vida do rei Josafá que você pode agregar aí no seu plano de aula. Primeiro, ele teve um pai que o orientou bem. E por que o seu pai orientou bem? Qual foi a base do seu pai? No segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 14, o texto vai nos dizer aqui, do versículo 1 ao 5, Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez
o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Que coisa linda, né? Então, Josafá teve base, porque o seu pai, ele restabeleceu um governo durante o seu reinado de serviço e servidão a Deus. Então ele teve um pai que orientou bem, porque serviu bem. Ele levou instrução religiosa para o povo. Está em 2 Crônicas 17, do 7 ao 9, que nos diz: no terceiro ano do seu reinado, no caso Josafá, ele enviou seus oficiais, Benerrail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles também foram os levitas, Semanias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Enquanto o contraste de Jorão era idólatra, Josafá seguia os passos de seu pai, servindo ao Senhor. A característica 3, ele liderou um despertamento religioso e também jurídico, que está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, a partir do verso 4, que nos diz: Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem tampouco suborno. A quarta característica que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, ele confiou em Deus no momento da crise. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha que coisa linda! Foi a atitude do rei Josafá e que trouxe o respeito por parte de Eliseu. Isso fez toda a diferença, né? Na hora que Eliseu chega para ser um instrumento em favor do milagre, perceba que se de um lado tem alguém que não serve a Deus, do outro lado tinha alguém que servia ao Senhor, temente ao Senhor, e o Senhor honrou a Josafá exatamente pelo fato do mesmo servir a Deus. No subtópico 3, o texto vai nos dizer: a predição de Eliseu se cumpriu. Adiante daquele cenário, Eliseu, o que me chama a atenção é que Eliseu chama um tangedor, chama um músico. E o objetivo desse músico era tocar e preparar um ambiente. O ambiente que estava naquele momento era um ambiente de medo, um ambiente de terror, um ambiente de preocupação. Não havia água, os animais estavam cansados, os guardas, o exército estavam cansados,
O perigo de morte iminente e a derrota poderia ser certa se alguma coisa não viesse a acontecer. Então Eliseu entende que a sua atmosfera emocional, ela não pode estar condicionada pela necessidade. Meu irmão, tá cheio de gente aí pregando e profetizando, entre aspas, analisando a situação das pessoas. Ele chega no ambiente, começa a analisar a situação das pessoas, a situação do povo, começa a olhar o quadro social, espiritual e familiar, e depois, sabendo disso, eles começam a lançar a profetada deles aí. Mas o que a gente aprende com esse texto aqui é que Elias, ele precisava sair deste cenário, este cenário de crise, este cenário que estava dominado pelo medo, pela preocupação e pela incerteza se esses reis venceriam a guerra ou não. Então o que faz? Eliseu manda chamar um tangedor, e quando o tangedor começa a tocar, ele se desliga daquela situação e começa a entronizar o seu pensamento no céu. É Deus que vai falar com ele. Então ele precisava se desligar de todos esses problemas. Eliseu estava preocupado em não ter nenhuma influência terrena que o levasse a profetizar ou a falar algo que não fosse da vontade de Deus. Muitas pessoas hoje correm o risco porque estão falando algo que não é de Deus, estão sendo, muitas das vezes estão se envolvendo com a necessidade das pessoas, estão aí muitas das vezes usando dessas circunstâncias e se dizendo pseudo-profetas. O que Eliseu nos ensina é que nós temos que ter atmosfera com o céu. Eliseu tinha comunhão com Deus, Eliseu conhecia a voz de Deus, Eliseu precisava se desligar do problema. Meu irmão, existem momentos que nós estamos vivendo uma crise, estamos vivendo um momento de crise, estamos vivendo um quadro de pandemia, são tantas situações, tantas lutas, tantas provações, tantas perdas. O Senhor nos convida neste momento a sair desse cenário de crise. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, por isso que nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Existem momentos que nós temos que fechar a porta do nosso quarto, se desligar do problema, começar a orar, começar a chorar, começar a cantar, para atrair a presença de Deus e assim poder ouvir a voz de Deus em meio à calmaria, não em meio ao barulho. Eliseu agora começa a ouvir o tangedor, começa a entrar em uma atmosfera espiritual e Deus usa ele para falar. E quando ele fala, ele não fala preocupado com a situação, ele não fala preocupado em agradar o rei, ele fala preocupado em fazer exatamente aquilo que Deus o enviou, aquilo que Deus o chamou para falar. Em meio de crise, é no cenário de crise que Deus levanta profeta. É exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo, cenário atípico de crise, de caos, que o Senhor está à busca de profetas para servirem de instrumentos e falar em seu favor. Foi isso que Eliseu fez. No momento de crise, de guerra, ele se desligou do problema e se interligou com Deus, e Deus falou com ele, e ele foi um instrumento na mão do povo. Nós precisamos desse cenário. Neste momento, enchermos de Deus, enchermos da sua palavra, enchermos de uma vida de oração e de comunhão, para que Deus fale aquilo que Ele quer falar, para que nós não sejamos, talvez, contaminados pela situação de alguém que nos procura, alguém que vem até nós, conte o seu problema, e muitas das vezes, adiante daquele problema, nós nos deixamos levar por aquilo e começamos a falar e começamos a interceder, mas falando algo mais para aplacar a dor da pessoa do que necessariamente o que Deus quer falar. O que Eliseu nos ensina é que nós temos que sair do barulho, temos que sair da fumaça e nos interligarmos única e exclusivamente de Deus. No meio da crise, uma única voz tem que bradar, e essa voz é a voz de Deus. Chegando no tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. No tópico 1 vai nos dizer a situação das viúvas em Israel. O texto vai dizer que uma das viúvas dos profetas, dos filhos dos profetas, ele morre, e a sua mulher viúva vai até o profeta Eliseu e diz agora: meu marido, teu servo, ele morreu, e tu sabes que ele era fiel, e agora vem os credores para levar os meus filhos, e infelizmente eu não tenho nada. Ele me deixou algumas dívidas, né? E eu não tenho recursos para pagar, estou numa condição de viúva, e os credores querem levar o meu filho. É interessante essa questão que naquela cultura, as mulheres, quando perdiam seus maridos, elas não tinham nenhum tipo de suporte.
nenhum tipo de estrutura, como hoje nós temos na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso país, né? Hoje nós temos vários auxílios que uma mulher viúva ela pode adquirir, mas naquela época não. A única incumbência era que os filhos tinham que assumir a responsabilidade da casa no que diz respeito a suprir as necessidades da sua mãe. No caso dessa mulher, os filhos iam ser levados presos. E agora? Os filhos iam ser levados escravos, né? Como forma de pagamento da dívida do seu pai. O Talmud vai dizer que o marido dessa mulher supostamente era aquele Obadias, aquele mordomo de Acabe e Jezabel, que em determinado momento ele escondeu 100 profetas, 50 em uma cova, 50 em outra cova, e durante aquele período de seca e perseguição, aonde os profetas foram mortos, ele manteve esses 100 profetas guardados, né, e os alimentava, e ele era tido como um homem bom, como um homem temente a Deus. E numa ocasião onde o rei Acabe o envia para que ele vá atrás de alimento, porque os animais estavam passando fome devido à carestia de alimento naquela época, ele se encontra com Eliseu e se encontra com Elias, e aonde Elias então pede para ele avisar, né, o rei Acabe, que ele queria se encontrar com o rei Acabe, e a partir daí nós vemos aquele evento que aconteceu no Monte Carmelo lá, onde Deus bradou e os profetas de Baal foram consumidos. O Talmud supostamente fala que o marido dessa mulher supostamente poderia ser este Obadias. Mas a questão, em suma, é que esta mulher ela estava com um problema, com uma crise, e ela poderia ter levado esse problema a uma série de pessoas, mas ela escolheu levar para o profeta. Perceba que quando ela chega no profeta, eu quero tirar uma lição agora. Ela reconheceu no profeta um homem de Deus. Ela reconheceu no profeta alguém que poderia resolver o seu problema. Ela reconheceu no profeta alguém que ela podia confessar e dar testemunho do seu marido. Ela chega no profeta, reconhece o profeta como homem de Deus, e ela diz: olha, meu servo, meu marido era teu servo, era um homem temente a Deus. Ou seja, quando ela atribui essa característica ao seu marido, ele era teu servo, ele era temente a Deus, ela está dizendo: ele só é temente a Deus porque tu és temente a Deus. Então ela atribui as características do profeta Eliseu às qualidades do seu marido. E quando ela traz isso a Eliseu, ela simplesmente faz Eliseu participar do seu problema. Ela faz Eliseu se envolver na sua crise. Lembra que eu falei no começo acerca do ministério de Eliseu ser um ministério mais social, mais humanitário? Ela traz um problema para Eliseu. Adiante desse problema, ela também traz algumas características que o marido dela era aluno, era servo de Eliseu, era bom, era homem temente a Deus, porque aprendeu com o profeta Eliseu. E se tinha alguém que podia ajudar ela nesse cenário, esse alguém era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu sabia da dificuldade das viúvas. O profeta Eliseu sabia do cenário que envolvia o contexto social e político da época, e que ela, como viúva, ela estava desamparada. Ou seja, se alguma palavra de providência poderia vir, era da boca do profeta. Eu tiro uma lição preciosa e eu quero compartilhar esta lição, que nós estamos vivendo um momento de crise nesse período de pandemia. Estamos perdendo muitas coisas, emprego, carro e tantas coisas em consequência dessa pandemia. Mas para quem é que nós verdadeiramente estamos participando? Se existe alguém que pode solucionar o nosso problema, esse alguém é Deus. Se existe alguém que pode mudar este cenário é Deus. Se Deus não mudar esse cenário, não há mais ninguém na face da terra que pode mudar o cenário. Tornar participante pessoas que não podem fazer nada para nós é perda de tempo. É expor a nossa intimidade, é expor a nossa vida, que nós possamos aprender nesta mulher, que assim como ela reconheceu no profeta Eliseu um homem de Deus, o Senhor está presente nesse exato instante, esperando ser clamado, esperando ser solicitado em oração. Peça a Ele, envolva a Deus no seu problema, porque certamente Deus tem uma solução, Deus tem uma providência, Deus tem o poder de virar a página da nossa vida e da nossa história nesse exato instante. Chegando no subtópico 2, uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. Perceba que quando o profeta chega diante dela, depois ela ter manifestado a situação que ela estava envolvendo, ele diz para ela: o que tu tens? A primeira resposta dela foi: eu não tenho nada. Ou seja,
multiplicar nada por nada, como que é essa matemática? Como que eu posso colher se eu não semeio? Como que eu posso usufruir de algo, de uma bênção, se eu não fiz parte do processo dessa bênção? Mas parece que depois ela pensando bem, ela não, mas eu tenho uma pequena botija de azeite. Talvez eu não tenha nada suficiente para resolver o meu problema, profeta, mas eu tenho uma botija de azeite. Quando ela fala que eu tenho uma botija de azeite, ela virou a chave do sobrenatural. Porque Deus não precisa do seu tudo. Deus não precisa das suas capacidades. Deus não precisa dos seus recursos. Deus não precisa de tudo aquilo que você pode construir com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu intelectual. Deus, ele age da maneira que ele quer e com algo insignificante. E foi exatamente isso que fez com que essa mulher entendesse para virar a chave do sobrenatural. Quando ela fala, eu tenho uma pequena botija de azeite, então o profeta já disse, então faz o seguinte, vai, pega vasilhas emprestadas com todos os seus vizinhos, entra para dentro da sua casa, fecha a porta com os teus filhos e deita o pouco de azeite que tem. Perceba que o profeta não perguntou o tamanho da botija, ela falou que era uma pequena botija de azeite. O profeta não perguntou se ela estava cheia, se ela estava vazia, se ela estava pela metade. O profeta usou o que ela disse que ela tinha. A partir do que ela falou, o profeta não quis saber mais nada. Ele disse, então vai ser a partir dessa pequena fé, vai ser a partir dessa pequena atitude, vai ser a partir desse pequeno gesto, vai ser a partir dessa pequena esperança, vai ser a partir desse pequeno primeiro passo que o milagre vai ser realizado. E o que me chama a atenção, o segundo aspecto que me chama a atenção, é que essa mulher, ela podia ter reclamado para toda a vizinhança. Todo mundo podia. É óbvio que eu acredito que as pessoas sabiam, né, que ela era viúva, porque uma morte certamente é algo que, né, traz comoção e acaba sendo alvo de noticiário. Então eu até acredito que as pessoas, a vizinhança sabia que ela tinha perdido o seu marido. Entretanto, o que me chama a atenção é que ela não quis que a vizinhança fosse participante das suas mazelas, das suas dores. Sabe aquela coisa de quando a gente está com problema, a gente não se contenta de estar com problema sozinho, aí a gente quer contar para todo mundo, todo mundo que a gente conta na rua, a gente quer contar o nosso problema, a nossa dor parece que a nossa dor parece que dói mais que a dor dos outros, o nosso problema parece que assume uma proporção que o nosso problema é muito maior que o dos outros. Parece que ela não quer isso aí. Parece que ela não quer que ninguém saiba do seu problema, das suas dores e das suas mazelas. O que entende é que quando ela vai buscar as vasilhas dela, é que ela vai até os seus vizinhos e pede emprestado vasilhas para que esses vizinhos agora, eles tornem participante não da dor, mas da bênção dela. As vasilhas representam que todos os seus ajudadores, todas aquelas pessoas às quais ela tinha comunhão agora, não são participantes da sua dor, mas são participantes da sua bênção. Depois que todos aqueles vasos foram cheios, você imagina aquela vizinhança ali se achegando adiante da casa dela e vendo que os seus vasos agora são alvo daquele milagre, são participantes de toda aquela prosperidade que invadiu a vida daquela mulher. É isso que esse texto nos ensina exatamente nesse instante. Estamos perdendo muito tempo, levando os nossos problemas, dando voz aos nossos problemas, fazendo com que os nossos problemas sejam conhecidos, mas nesse exato instante que nós possamos aprender com essa mulher, os nossos problemas, eles têm que chegar a Deus, as nossas mazelas, as nossas lutas, elas têm que chegar a um único sujeito, esse sujeito é Deus. Se alguém tem que ser participante, tem que ser participante da bênção. Alguém tem que olhar para a gente e ver, olha, ontem estava na prova, mas hoje é vitória. Ontem estava na luta, mas hoje Deus deu a vitória. Ontem estava passando necessidade, mas hoje Deus deu suprimento. É dessas coisas, é desse tipo de situação que nós temos que envolver as pessoas na nossa vida. É dessa forma que as pessoas têm que ser atraídas na nossa vida. As pessoas têm que ser atraídas pela bênção, pela provisão e pelo poder de Deus manifestado em nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher é que ao fechar a porta com sua família, ela está centralizando o seu problema em um determinado lugar. Ela ainda não tinha a solução do problema. Ela ainda não havia visto a solução do problema. Ela só encheu a sua casa de vaso. Mas de repente, se fosse um de nós nesses dias atuais, será que esse profeta não profetizou na carne?
Será que vai acontecer mesmo? Que loucura é essa, hein? Uma botijinha de azeite vai encher aí essa quantidade de vasos, isso é coisa de louco. Mas de alguma maneira essa mulher acreditou nisso, encheu sua casa de vaso, trancou a porta, ou seja, dentro da casa dela tinha 3 situações. Tinha uma dívida grande. Dentro da casa dela tinha os seus filhos prestes a ser levados. E dentro da casa dela tinha uma botija de azeite. Mas adiante disso, um combustível que podia mudar esse cenário. A fé na palavra do homem de Deus. E quando ela deita o azeite, ela começa a ver o milagre. O milagre invade a sua casa, invade o seu filho, invade aquele cenário. E aquele ambiente aonde representava, né, um ambiente de crise, agora é totalmente envolvido em um ambiente de providência. Que nós possamos nesse exato instante entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, envolver a nossa família. O nosso problema pode ser um filho nas drogas. Entra dentro da tua casa e coloca essa botija de fé adiante de Deus, para que Deus venha libertar esse filho das drogas. Talvez seja um desemprego em meio a esse cenário de pandemia e as portas não se abrem. Coloca essa pequena botija de fé dentro do teu quarto, se reúne com teu marido, com a tua família e apresenta o problema a Deus. Deus tem a solução. Os milagres estão ao alcance de todos. E o que eu faço, pastor Carlos Cassiano? Apresente a Deus. Creia na palavra do profeta. Esse texto, ele não foi inserido nas escrituras, né, para que nós olhemos para ele de uma maneira preterista. Aconteceu no passado e não tem capacidade de acontecer no presente. Mas que pela fé, ainda que seja pequena, nós possamos atrair nesse instante todas as evidências que aconteceram ao redor da vida desta mulher e nós possamos ser alvo da mesma torrente de bênção que alcançou a vida dela. Oh, glória a Deus! Chegando aqui no tópico 3, que eu acabei me empolgando e entrando nesse tópico, no tópico anterior, ele diz fé, obediência e família unida. Muitos de nós que já estamos com um pouco mais de experiência no nosso processo de vida, eu ainda lembro dos cultos familiares, aonde nós nos reunimos nos momentos das nossas refeições com a nossa família, agradecendo a Deus pelo alimento, agradecendo a Deus por tudo. Em volta da mesa, quantas vezes eram abordados os problemas no transcorrer do dia, as coisas que aconteceram no transcorrer do dia, às vezes a desobediência de um filho, às vezes uma intercorrência no transcorrer do dia. Todas estas coisas, elas eram abordadas às vezes em um jantar, o desempenho dos filhos na escola e todas as demais situações envolvidas durante o dia. Isso representava a unidade da família. Os cultos que eram feitos nos lares, onde líamos um texto bíblico, cantávamos um louvor e ali orávamos ao Senhor agradecendo pelo período de vida que Ele nos deu naquele dia de 24 horas e pedindo para que o Senhor nos preparasse um novo dia, aos quais nós não saberíamos o que enfrentaríamos, mas que certamente nas mãos do Senhor Ele certamente abriria caminho para que o nosso dia se tornasse um dia abençoado. Então, nós precisamos resgatar esses valores, o conceito família unida. Hoje nós vemos aí, é comum as famílias nem se sentarem mais nas mesas, né? É um sofá, outro no quarto, outro aqui. Não existe mais essa unidade familiar, não existe mais esse compromisso familiar em se reunir e o pai ali se fazer presente adiante da necessidade dos filhos, a mãe se fazer presente nas necessidades dos filhos, a mãe também se fazer presente no transcorrer do dia de trabalho do marido, o marido se fazer presente adiante do dia da mãe, como que foi o dia da mãe, compartilhar as suas experiências e solidificar essa união familiar. O que esta mulher nos ensina no tópico 3, quando ela fecha a sua porta para resolver o seu problema, ela nos ensina a singularidade.
de nós aprendermos a reunirmos em família, apresentarmos o nosso problema na nossa intimidade a Deus. Nós precisamos voltar, enquanto família, a sermos o centro da adoração a Deus. Às vezes nós estamos cercados de tantos os problemas, aí nós estamos indo na igreja, ora por mim, coloca a minha família em oração, mas aí nós estamos às vezes pedindo para que a igreja coloque a nossa família em oração, quando nós temos a incumbência de fazermos da nossa família o centro de adoração a Deus, não damos exemplo dentro de casa. Não nos concentramos em estarmos reunidos enquanto família para que os preceitos de Deus habitem dentro da nossa casa. Perceba a importância de nós trazermos a unidade de Deus. Olha, perceba que a oração do Pai Nosso nos ensina muito. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Quando nós estabelecemos, não é verdade, um culto doméstico dentro de casa, nós estamos orando a Deus para que o reino de Deus ele habite dentro da nossa casa. E dentro do reino de Deus esteja a união, esteja a paz, esteja a comunhão, esteja a obediência, esteja o governo da nossa família, para que no dia seguinte uma jornada de trabalho vai se iniciar para esse pai, vai se iniciar para esta mãe, vai se iniciar para esses filhos, e todos eles vão estar debaixo do governo de Deus, todos eles vão ter subsídios para na hora dos problemas que surgem diariamente, não se abalarem, não perderem o centro, não se descontrolarem, mas saberem que adiante de todas estas coisas, Deus está no governo de tudo, que nós aprendemos e possamos resgatar nesse exato instante a unidade da família, que nós possamos atrair Deus para o centro da nossa família, Deus possa ser o alvo dos nossos cultos domésticos novamente, Deus possa estar presente nas nossas dores, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, que Deus possa ser o governo do pai, o governo da mãe, a mente do filho, a mente da filha, a unidade da família, a obediência, a sujeição, o amor, a fraternidade, a comunhão, que essa mulher possa resgatar em nós a unidade familiar. Quando nós chegamos aqui no tópico 3, a morte que havia na panela, no tópico 1, a escola dos profetas, nós vemos essas escolas espalhadas em Gilgal, Betel, Jericó e também a escola do Jordão. E nessa ocasião nós vemos Eliseu, agora a despeito do envolvimento que nós sempre citamos acerca das questões humanitárias, agora ele está envolvido na igreja. Agora ele está na escola, agora ele é o pastor da igreja, né? Agora ele é o professor da escola dominical. Agora ele está junto aos seus alunos, os profetas. E ali, aquela escola de profetas era exatamente instituída para dar continuidade, né, ao ministério profético, para que a vontade de Deus, a verdade de Deus, os preceitos de Deus pudessem ser mantidos em meio àquela sociedade corrompida pela idolatria. Era necessário que essas escolas elas fossem mantidas para que a palavra de Deus permanecesse viva e eficaz, porque a idolatria estava envolvendo tanto a cultura e os costumes do povo de Israel, que os preceitos de Deus estavam ficando esquecidos. Quando nós falamos de um processo de idolatria que já havia passado de 70 anos, a segunda geração já nasceu no meio de um berço idolátrico. A segunda geração já estava envolvida em um cenário onde já não se ouvia mais falar de Deus, a não ser acerca da idolatria. Então a escola de profetas, como instituição teológica, como escola bíblica dominical naquela época, servia para trazer tudo aquilo que Deus havia feito desde a formação e a criação do seu povo. Desde a saída do povo do Egito, como a forte e potente mão de Deus havia permitido com que o seu povo, não é verdade, tivesse chegado até aquele presente momento. Os preceitos, a vontade de Deus, aquilo que Deus ordenava aos pais ensinar aos filhos no livro de Deuteronômio capítulo 6, para colocar o seu filho sobre o seu colo e ensinar e relatar todos os feitos de Deus, como a potente mão de Deus tirou o povo do Egito e guiou o povo pelo deserto, para que não caísse no esquecimento, para que os filhos não esquecessem e isso fosse passado de geração a geração, como conhecido na cultura hebraica por hebraísmo. Ou seja, a escola de profeta tinha essa finalidade: manter a integridade, manter a palavra de Deus, a vontade de Deus acima de tudo. O problema na igreja agora é que a igreja, muitas das vezes, ela corre o risco de ser contaminada. E quando ela corre o risco de ser contaminada? Na escassez. Essa passagem vai dizer que devido à escassez,
um servo dos profetas foi procurar ali ingredientes para aquele ensopado, e a escassez fez com que ele, de repente, pegasse algo que, segundo o texto relata, é um pepino silvestre, uma espécie de pepino silvestre, algo que ele não conhecia, algo que fora do período de escassez ele não teria pego, porque certamente pela fartura e abundância ele teria pego aquilo que era comum se pegar para fazer ensopado, mas pela escassez ele acabou cometendo erro. Quantos de nós podemos cometer esse erro? Aí eu quero trazer isso de uma forma exegética e aplicativa, porque nós podemos estar vivendo um período de escassez espiritual, porque essa pandemia trouxe esse período de escassez espiritual, as igrejas fechadas, né? As igrejas impedidas por conta de um protocolo de saúde de abrir as suas portas, as pessoas deixando de orar, as pessoas deixando de buscar a Deus, as pessoas fora de uma cobertura espiritual, tendo a sua fé, a sua esperança minada, vivendo um período de escassez espiritual. Nesse período de escassez espiritual, quantas pessoas se permitiram se alimentar por coisas envenenadas e hoje estão afastadas da igreja, afastadas do evangelho. Neste momento de flexibilidade, onde nós estamos vendo as igrejas aos poucos voltando ao normal, quantos irmãos não voltaram mais? Quantas pessoas já não voltaram mais e nós ficamos sabendo que de repente enfraqueceu a ponto de não terem mais fé para se levantar no período de escassez? Não perceberam que aquilo que elas estavam introduzindo eram alimentos envenenados. No período de escassez, a porta da igreja fechada, as pessoas enterradas na internet, consumindo tudo quanto é produto na internet, acabaram se alimentando com algo contaminado. Mas o texto vai dizer que esses profetas, quando perceberam que o alimento estava envenenado, gritaram, e o profeta Eliseu estava lá. Quando eles gritaram, tem morte na panela, o profeta Eliseu estava lá e disse, olha, providencia a farinha. E ao providenciar a farinha, o alimento foi restaurado. Nesse momento de crise, de escassez espiritual, Deus está querendo me usar, Deus está querendo te usar, Deus está querendo nos levantar como profetas nesta geração para combater este veneno, para combater esse espírito de morte que está assolando a sociedade, que está assolando a nossa nação, esse espírito de morte que se levanta e está investindo duramente contra os alicerces espirituais, contra os alicerces da igreja, tentando destabilizar o reino e a identidade da igreja em meio à nossa nação. A morte está nas escolas, contaminando a mente dos nossos filhos. A morte está na nossa sociedade, querendo tirar a Bíblia do seio da sociedade. A morte está presente, mas o Senhor conta comigo e com você. Deus está à procura de profetas que se levantem nessa geração com farinha, com a porção de farinha de unção e de autoridade na mão, para pregar contra todo esse espírito de morte que assola a nossa sociedade. Deixa ser usado. Se levante com esse espírito de profecia, pedindo para que Deus te use em meio a este cenário. Profetize no meio da sua casa, no meio da sua família. Seja um instrumento de Deus em meio a este cenário. Deus, ele tem o poder de mudar este cenário de morte. Basta nós estarmos no lugar certo e na hora certa e nos permitirmos serem usados para que Deus continue manifestando as suas ações extraordinárias, assim como aconteceu na Bíblia, né? O Senhor está dizendo, eu quero realizar milagres também neste tempo presente. Subtópico 2, a morte na panela. Perceba que quando a morte foi identificada, o profeta Elias disse o seguinte, tem farinha aí? Então pegue uma porção de farinha. Nesses três aspectos, quando nós vemos o ministério de Eliseu sendo desenvolvido nessa questão mais social, nós vemos o profeta Eliseu mais envolvido nas dores, nas necessidades e nos problemas das pessoas, se compadecendo da situação. Nós vemos que em todos esses casos teve a participação.
No caso do primeiro milagre citado nessa lição, que foram a vitória miraculosa onde Deus abundou água naquelas covas, foram eles que tiveram que cavar as covas. A exemplo do tópico 2 acerca daquela viúva, foi ela que teve que buscar as vasilhas. Foi ela que teve que tomar a atitude. Foi da boca dela que o profeta ouviu: tenho sim um pouco de azeite. A despeito do caso aqui dos alunos dos profetas, foram eles que tiveram que providenciar a farinha. Perceba que toda ação ela precisa ter uma reação e há necessidade de haver participação. Não podemos viver uma vida exigindo de Deus um tipo de ação e um tipo de atitude e nós ficarmos de braço cruzado. O Senhor, nesse exato instante, Ele está nos convidando para sermos participantes das suas ações e dos seus milagres, das suas intervenções. Deus depende de algo que parta de nós, para que Ele, a partir de nós, possa fazer algo pela essa nação, pela nossa família. Perceba que Deus precisa trabalhar em nós, para depois nos usar. Primeiro em nós, depois por nós. Perceba que um fato interessante é que quando o cego de Jericó começa a clamar adiante de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele é levado até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça, homem? Parece redundante Jesus perguntar para um cego o que ele quer que ele faça. Qualquer pessoa podia dizer: não, Jesus, ele quer ter visão, você não está vendo, ele é cego. Mas o que Jesus nos ensina com essa pedagogia é que Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus queria que ele colocasse para fora o seu sentimento, a sua dor, a sua amargura, o seu sofrimento, o seu desprezo. Tudo que aquele cenário, aquele contexto social daquela época havia imprimido nele por conta da sua cegueira: julgamento, desprezo, afastamento da sociedade, discriminação. E quando ele coloca para fora: Senhor, eu preciso ver, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: Jesus, eu não enxergo há muito tempo. E por não enxergar, eu não posso entrar dentro da cidade, eu não posso entrar dentro do templo, eu não tenho convívio social, eu sou desprezado, eu tenho que andar com uma capa para simbolizar que eu sou um deficiente, que eu sou alguém desprezível, que eu sou alguém talvez que sou alvo de uma maldição. Jesus precisava tratar a alma. Relacionamento representa colocar para fora tudo aquilo que está sufocando, tudo aquilo que está incomodando, tudo aquilo que está nos impedindo de sentir a alegria, de sentir a vida, de sentir o prazer, de ver o mundo de uma maneira diferente. Só curar não é solução. Precisa sentir, precisa se envolver com o problema. É isso que Jesus ensina nessas 3 pedagogias desta lição. Nós precisamos ser participantes. Nós precisamos olhar para a ferida e saber a dor que ela está causando. Nós precisamos sentir a dor do remédio e o incômodo que causa, o ardor, a dor que causa o remédio em contato com a ferida, o desconforto. Mas quando nós olharmos para a cicatriz, nós vamos lembrar daquilo que Deus fez. A cicatriz jamais pode lembrar ou significar a dor de algo que nós passamos. A cicatriz tem que nos lembrar, fazer lembrar da providência. Era para ter morrido, era para ter perdido o braço, mas hoje eu estou vivo. Se tornar participantes dos milagres da intervenção de Deus é se tornar participantes do seu poder. Já não tem mais lugar para dor, já não tem mais lugar para angústia, já não tem lugar para mais nenhum outro sentimento. Quando Deus chega, a tristeza salta de alegria. Quando Deus chega, já não há lugar mais para o choro, porque a alegria invade. Oh, glórias a Deus! Que nós possamos sentir a mão de Deus, a providência de Deus chegando, alcançando as nossas vidas e nos convidando para fazermos parte da providência de Deus. Só para encerrar, no livro de Daniel, quando Daniel é jogado na cova dos leões, ali não é lugar para orar. A cova dos leões não é lugar para orar. A cova dos leões não é lugar para gritar. A cova dos leões era para vivenciar o milagre.
Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha comunhão com Deus, tinha identidade com Deus. Quando jogam aquele homem na cova dos leões, ele certamente não está orando lá dentro, porque na cova do leão não é lugar para orar. Na cova do leão é lugar para vivenciar o milagre. Se Daniel tivesse entrado no desespero ali, ele não tinha visto a mão de Deus entrar, a presença de Deus entrar dentro da cova dos leões e dizer: ei, Daniel, quem está lá fora está achando que está tudo acabado, mas eu quero te dizer nesta noite, você vai participar de um grande milagre. Está vendo esses leões que estão à sua volta, Daniel? Eles vão olhar para você nesta noite e vão te admirar, porque hoje eu decreto jejum dentro desta cova. Se aqueles que estão lá fora, eles não te respeitaram como homem de Deus e não tiveram cuidado com a sua vida, eu declaro hoje dentro da cova não vai haver morte aqui, porque eu estou presente dentro da cova. Oh, glória a Deus! Quando o rei chega de manhã, Daniel, você não vê o Daniel gritando: me tira daqui, rei, me tira daqui, não, rei! Ele diz: rei, eu estou aqui, está tudo bem comigo, não aconteceu nada, Deus passou a noite comigo. Daniel viveu a providência, Daniel participou do milagre de Deus. E que, nesse instante, eu gostaria de encerrar essa pré-aula dizendo: torne-se participante de tudo aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Nunca diga adeus. Nunca coloque o seu problema como barreira adiante de Deus. A sua pouca fé, a sua pouca atitude, a sua pouca disposição, o seu pouco azeite, o seu pouco recurso é o suficiente para a abundância de Deus chegar na sua casa. E assim eu profetizo sobre a tua vida toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e mais uma vez peço para você, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, permite que outras pessoas aí possam ser alcançadas pela palavra e pelos ensinamentos de Deus. Que você possa ter uma semana abençoada e que, assim permitindo Deus, na semana que vem estaremos em mais uma pré-aula em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.